Olá, gente, bem-vinda à segunda aula, né? Ou à segunda parte da primeira aula, enfim. Vamos colocar por ordens de aula que assim fica melhor. Então, bem-vindos à segunda aula, né? Sobre a introdução, né, da astrologia, que é mais uma apresentação do que é um mapa astral, como que funciona, para que serve, né? E por que eu acredito fielmente que todos deveríamos aprender astrologia e saber dominar o nosso próprio mapa no sentido de saber acompanhar, né, o que realmente está acontecendo na nossa vida, o que a gente precisa fazer, quando a gente precisa fazer, né? Enfim, como agir na nossa própria vida em cada situação, em cada circunstância, tá bem? E nada melhor do que um belo mapa astral para nos auxiliar e nos fazer ver e enxergar, porque é uma ferramenta muito palpável, né? Então a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo, qual área que está sendo movimentada, né, em determinado momento da nossa vida, qual área foi movimentada em determinados momentos da nossa vida e que a gente estava meio, ai, socorro, Deus! E enfim, e aí a gente vai olhando assim para trás, vai percebendo como que a gente chegou até esse momento, né? Até o momento em que você está hoje, por exemplo, o que foi que te trouxe até aqui, por exemplo, né? Então é muito sobre isso. Eu não trabalho com previsões, tá? Embora de vez em quando possa ser que eu fale alguma coisa, mas vai ter muito mais a ver com o momento atual, tá? Por exemplo, Saturno está passando por Áries. Então, Saturno ele restringe, ele cobra, né? Ele quer que você solidifique algo. Só que em Áries ele pede que você haja, sem pensar tanto, mas ao mesmo tempo que vai estruturando ao longo do caminho. Não é um Saturno em Capricórnio nem em Virgem que fica pedindo para você toda hora planejar antes, né, concretizar algo com mais pé no chão. Ele em Áries, por exemplo, ele pede sim um pé no chão, mas tem muito mais a ver com o que você quer daqui para frente. O que você quer? Haja em prol disso, né? Primeiro haja, que o caminho vai se abrindo, você vai abrindo o caminho, né? Então a gente vai pegando essas nuances conforme as próximas aulas também, tá? Porque vamos por partes. Então a gente já aprendeu aqui, né, como gerar o próprio mapa, né, o que são casas, no sentido de sabemos que esses espaços com uma numeraçãozinha ali tem muito a ver não, né? É sobre a divisão das casas, né? Então esses espaços com essas numerações são as nossas casas no mapa astral. Ou seja, é relacionado a alguma área da nossa vida, tá bem? Então é isso. E aí são sim 12 casas, 12 áreas, 12 partes, tá bem? O que mais que aprendemos? Que são 12 signos, isso é um tanto quanto óbvio. E aí são 4 elementos, 3 signos por elemento. Então, signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Signos do elemento terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Signos do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Signos do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes. E, gente, tudo na vida tem um motivo, tá? Mas vamos por passos, tá bem? Então, nesse momento, vamos tratar aqui que um mapa astral não é que todos os mapas vão ter o mesmo ascendente ou o mesmo elemento no ascendente, tá? Não tô falando disso, eu tô falando da ordem zodiacal. A ordem zodiacal começa em Áries e termina em Peixes, certo? Certo. Consequentemente, cada área, ou seja, cada casa, corresponde, tem semelhança, similaridade
a esse determinado signo. Ou seja, a casa 1 tem semelhança, similaridade com Áries. Não quer dizer que você deveria ter Áries na casa 1. Não quer dizer que você deveria ter o elemento fogo na casa 1. Não. Então, quando eu tratar de semelhança, similaridade, por gentileza, entendam que eu estou falando especificamente em relação à ordem dos signos, propriamente dita, tá bem? Então, também vamos lembrar que existe uma ordem de casas, certo? Então, existe a casa 1, a casa 2, a casa 3 e assim sucessivamente. E isso não vai mudar, tá? A casa 1 sempre será a partir do ascendente. Sempre, 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 sempre. E a última casa sempre será a casa 12. Sempre. Só que é muito comum a gente ouvir que o nosso mapa, quer dizer, pode ser, né, que alguém já tenha ouvido que o nosso mapa, ele começa a partir do ascendente. E não é que exista um começo e um fim, embora ao mesmo tempo seja. Mas é muito mais no sentido de quando a gente nasce, por exemplo, o nosso mapa ele é definido primordialmente pelo ascendente. Porque é a partir do ascendente que a gente vai ter essa definição, essa divisão das casas. Porque a partir do momento em que você nasce, e aí cada um, né, cada profissional diz o que defende, o que acredita. Eu digo que eu conto muito mais a partir do momento em que você saiu inteiramente de dentro do útero da sua mãe. Há quem diga que o ascendente, o mapa, ele é definido a partir do momento em que você dá a primeira respiração. E há quem diga que é a partir do momento em que ocorre o corte do umbigo, né, do cordão umbilical, melhor dizendo. Então, assim, cada um vai defender uma coisa. Eu defendo que é assim, você saiu totalmente do útero da sua mãe, pronto. Ali você nasceu, ali é marcado o horário e ali a gente sabe qual que é o signo ascendente do seu mapa. Ou seja, o seu mapa será definido a partir daquele momento específico. Então, o mapa, ele começa sim no ascendente, mas ao mesmo tempo existe a casa 12. E a casa 12 fala sobre o desconhecido, sobre o oculto, sobre a gestação. Pessoas que têm planetas na casa 12, normalmente tiveram, né, foram pessoas que enquanto estavam na barriga da mãe, tiveram algumas conturbaçõezinhas ali, né, e sentiram, ou seja, a mãe estava vivenciando algumas situações durante essa gestação, tá? Então, é necessário e é importante também saber isso, é fundamental, inclusive, porque tem muitas coisas que a gente carrega justamente do período gestacional para a nossa vida. Para a nossa vida adulta e a gente não sabe, a gente não trata, a gente não trabalha. Então, por isso também que é fundamental saber astrologia, estudar astrologia para você. O meu propósito aqui, nem de perto, é te ensinar a se tornar um astrólogo ou astróloga, enfim. Já combinamos em falar no masculino, né? Mas vamos lá. Não é nem de perto te auxiliar a se transformar num astrólogo profissional que domina tudo para sair por aí atendendo, não. O meu objetivo é te auxiliar, é te orientar, te passar o passo a passo para que você saiba se virar na sua vida a qualquer momento. É só esse o meu objetivo, entendeu? Eu vou te auxiliar a você se virar na vida mesmo, ter mais autonomia, ter mais autoconsciência, autodomínio sobre você mesmo. É esse o meu principal objetivo aqui.
Então, tem muitas coisas que são mais técnicas que eu não vou citar, e ainda que eu cite em algum momento algumas coisas, não vai ser de uma forma muito técnica, tá? Vocês vão percebendo isso. Então, sim, tem algumas coisas mais, não vou dizer básicas, eu vou dizer técnicas da astrologia, que sinceramente não é tão necessário. Na real, não é nem tão necessário. Não é necessário para que você consiga se virar. Porque a astrologia tem muita informação, tá? É muita coisa. Então, voltemos ao ponto aqui, né? Sobre essa ordem. Vamos lembrar que a casa 1 é correspondente a Áries, certo? E na ordem zodiacal começa com fogo. E a ordem é exatamente essa: fogo, terra, ar, água. E repete. Aí vai. Fogo de novo, terra de novo, ar de novo e água de novo. Vocês percebem que água é o último elemento dos 4? Vocês percebem que o fogo é o primeiro elemento dos 4? Vocês... Cara, isso é muito foda. Vocês conseguem perceber isso? De verdade? Que primeiro a gente age, depois a gente mantém, concretiza e materializa, depois a gente começa a refletir, pensar, racionalizar, entender, estudar, para depois a gente sentir, para depois a gente, inclusive, adquirir a habilidade de identificar, discernir o que a gente está sentindo. Isso é muito fantástico. Ou seja, Saturno, eu tô falando muito em Saturno em Áries, né? Mas é porque realmente nesse período Saturno está em Áries. E é exatamente esse o ponto, é tipo, haja. Ainda que você não saiba, ainda que você não entenda, ainda que você não saiba o caminho inteiro, mas você sabe o que você quer. Você não sabe o que você quer? Não sei, Débora. E agora? Agora continua acompanhando as aulas para ir descobrindo aos poucos também, tá? Porque eu sei que de vez em quando, né, existem alguns períodos da nossa vida que a gente realmente sente uma certa dificuldade para se descobrir na vida, para até saber o que a gente quer. E não tem nada de errado. É só um processo. Querendo ou não, a gente é muito poluído desde a nossa infância, né? Então imagina. É complicado mesmo, tá? Em alguns períodos é realmente complicado e tá tudo bem. Cada um no seu processo de desenvolvimento, né? Principalmente. Não tô falando que, porque você não tem um ascendente em signo de fogo. E aí você não vai agir tanto, você vai ponderar mais. Sim, cada um é um. O que eu tô falando aqui é especificamente dessa ordem zodiacal. É muito interessante isso. Essa coisa do primeiro agir sem saber muito o que fazer, sem saber muito o que está fazendo, para onde está indo, ao mesmo tempo que sabe o que está fazendo, mas também tem aquela coisa de para onde que eu tô indo? Sabe aquela coisa de, tá, eu sei o que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo, o que eu tô fazendo? E aí vem terra, e aí você começa a ver aquilo se materializar, e você vai ganhando essa constância e vai se mantendo ali, e aí vem o ar, e aí você começa a pensar e a racionalizar e estudar, adquirir novas habilidades, né? Através de estudos, novos conhecimentos, e aí vem a água e você vai sentindo e vai entendendo como que aquilo está reverberando em você e o que está reverberando em você. E aí começa de novo, aí você vai se internalizando, né, para depois se externalizar de novo, porque o fogo ele é mais externo e a água é mais interna. O famoso extrovertido, introvertido, né? É que eu queria falar outra coisa, mas é basicamente isso.
E aí, né, terra já é um pouco mais reservado também, mais silencioso, foca muito na matéria, né? Então, pessoas que têm muitos planetas em terra, né? Mais planetas no elemento terra, acabam sendo pessoas mais, não necessariamente materialistas, claro que na sombra vai ser, né? Lógico, mas pessoas que focam muito no concreto, sabe? No fazer também, né? Não necessariamente no agir, mas no fazer. Débora, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque é como, por exemplo, uma pessoa que está interessada em outra. Ela precisa agir, ela precisa ter atitude. Concorda? E aí, uma pessoa de fogo tende a ser mais ativa nesse sentido. Só que ela não necessariamente saberá o que fazer, como fazer. Isso tem mais a ver com terra. Terra ela é mais planejadora. É mais no sentido de, tá, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Só que às vezes tem uma certa dificuldade em agir de fato. E aí tem essa questão, né, de pessoas de terra serem mais reservadas e aquela coisa toda. E tem muito uma questão de segurança física também, tá? Os 3 signos de terra. Aí temos o elemento ar, né, que é mais racional, é mais de pensar, de falar, de comunicar, de socializar também, né? Não quer dizer que todo mundo que tem algum planeta em ar é muito sociável. Não é isso. Mas lógico que aquela pessoinha que tem muito mais planetas em signos de ar, é claro que ela vai ser mais social, sabe? Ela vai focar mais nisso, vai focar mais na troca de ideias, na comunicação, em ser um pouco mais racional mesmo, tá? Tendem a ser pessoas mais céticas, sabe? Tendem a ser, não quer dizer que serão, porque de novo, né? São 12 casas e a gente vai ver mais pra frente o que significa cada uma dessas casas, tá? A gente vai fazer um panorama geral, tá? Nessa apresentação, nessa introdução, sim, mas a gente ainda não vai destrinchar tanto, tá bom? E aí temos o elemento água, né? Que é aquele. Gente, se terra é reservado, água então, olha. Água é mais introvertido, é aquela pessoa mais na dela, mas que ao mesmo tempo tá sentindo de tudo e mais um pouco, sabe? Aquela pessoa que começa a guardar umas coisas que nem são dela, de verdade. E às vezes nem ela mesma sabe, nem ela mesma percebe. E é por isso também, né, que é fundamental todos estudarmos astrologia, que é para conseguir se entender e falar, tipo, caraca, agora eu entendi, agora eu sei de onde que tá vindo isso, e agora eu sei o que fazer, como lidar, enfim, né? Então, vamos lá. Para a nossa primeira historinha. Eu vou começar da casa 12, tá? Por conta justamente dessa questão de ser o período gestacional. É o momento, né, que dura cerca de 9 meses, mas obviamente não será igual para todos, tá? E o que tiver ali no ascendente também vai envolver o parto. Pois é. Então, às vezes você tem um Plutão, às vezes você tem um Marte, às vezes você tem Urano, também pode ser Saturno também, tá? Ali pelo ascendente. Então já quer dizer algumas coisinhas que a gente vai entendendo ao longo das aulas, eu quero dizer. Não precisa se assustar, tá? Eu não tô falando isso para que vocês sintam medo. Eu tô falando isso para que, enfim, venha a sua consciência de que
esses planetas no ascendente, lógico que outros também aí vão depender mais de aspectos e tudo mais. Mas esses planetas no ascendente demonstram um parto. Urano e Plutão, por exemplo, podem demonstrar que foi um parto mais abrupto, mais repentino, que tiveram algumas dificuldades, por exemplo, tá? São exemplos. E aí temos também Saturno, Marte, né? Marte também, né? Pode ter sido um parto mais abrupto, um pouco mais difícil, ou às vezes até um pouco rápido, né? Mas daí vai depender também do signo. Por exemplo, Marte em Touro. Talvez não tenha sido tão rápido assim, né? Pode ter tido algum tipo de dificuldade de fato. Dificuldade no sentido de ter havido alguma resistência, algum tipo de, tipo assim, bloqueio, sabe? Uma resistência maior, não por parte do bebê, mas o processo em si, tá? Do parto, do nascimento. E qual foi o outro que eu falei? Plutão, Urano, Marte. Acho que foram esses. Saturno. Saturno também pode ter sido. Mas daí também vai depender. Por exemplo, um Saturno em Touro ou em Escorpião, sim, pode ter sido um parto um pouco mais demorado, um trabalho de parto um pouco mais longo também, né? Ou talvez muito mais longo, vai depender do resto do mapa, logicamente. Mas vocês percebem o que eu quero trazer aqui? Que a casa 1 também vai falar sobre esse momento do nascimento, tá? E a casa 12 vai falar primordialmente da gestação. Claro que de outras coisas também, né? Não é só de gestação, vai falar da sua saúde mental, vai falar de como você funciona mentalmente também, né? Não só a partir de Mercúrio, nem só a partir da Lua, mas também essa casa 12, sabe? Uma questão de como que você lida com segredos, com o desconhecido, né? Aquilo que você não conhece, como que é a sua mente de fato, tá? Como que você atua mentalmente falando. Inconscientemente também, porque é uma casa 12, né? E vamos lembrar que muitas coisas da nossa gestação, elas ficam ocultas, elas vão para o nosso inconsciente e é o que eu falei no início, às vezes a gente nem sabe. E quando a gente descobre, quando a gente tem consciência, a gente consegue lidar, a gente consegue saber, né, o que fazer de fato. Ou pelo menos consegue, pelo menos, enfim, a gente consegue no mínimo, né, por base, descobrir o que fazer, né? A gente não consegue descobrir como descobrir o que fazer. Mas é isso, tá bem? Então, essa casa 12 fala dessas coisas que eu falei. Então, imagina, a gente tá ali, né, escondidinho, num lugar que ninguém vê, a gente sente, a nossa mãe sente, algumas outras pessoas ao redor da nossa mãe também sentem, mas ninguém vê. Ninguém vê. É um negócio muito escondido. É como se fosse realmente um segredo guardado a 7 chaves, a 8 chaves, que ninguém vai ver até, lógico, tem alguns aparelhos, né, mais tecnológicos, mas que ao mesmo tempo ninguém vai poder pegar, tocar. Vai ser aquela coisa de assim, eu sei que tá aqui, eu sei que isso existe, mas tem gente, né? Eu já até vi um vídeo recentemente de uma moça que tá recém-grávida, né? E que ela fica assim, gente, vou ficar conversando com um ser que eu não sei nem se existe mesmo. Justamente por isso, porque é algo que a pessoa só sente. E sente a nível físico. É muito incrível. É muito incrível isso. E aí vem essa casa 1, né? Tipo, ai, nasci. E agora? Né? E agora? Então, o signo
que você tem ali na 12 vai mostrar como que você estava ali dentro da barriga da sua mãe, como que você funciona a nível inconsciente, a nível mental, tanto que questões de vícios são vistos também pela 12, não apenas pela casa 12, tá? Mas também pela casa 12. E aí vem esse ascendente, aí diz, tá, eu vou precisar agir assim na minha vida, por isso, isso e isso, né? E aí, lógico, vai ser o resto do mapa que vai demonstrar, né? O isso, isso e isso. E aí você vai começando a continuar essa história. Só que agora na parte física, de fato. Não que antes você não estivesse na parte física, mas é que agora é você. Entende? E aí vem essa casa 2, que você vai descobrindo os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, o que você gosta, o que você valoriza, o que é importante para você, principalmente a nível físico, né? Vamos lembrar que tem similaridade com Touro, o primeiro signo de terra nessa história. Pois é. E só um adendo aqui, tá? Que a gente falou da ordem dos elementos. Agora, a ordem das qualidades. Cardinal, que é o que começa, o fixo, que é o que continua, né, o que mantém, e às vezes não, pessoas com muitos planetas, né, muitos pontos em signo fixo, são pessoas mais resistentes, né, a mudanças, mais fixas num determinado padrão de pensamento, de comportamento, de comunicação. São realmente pessoas que precisam trabalhar um pouco mais essa questão da mudança. Assim como pessoas que têm mais planetas, né, pontos em signos cardinais, elas são muito mais voltadas para começar, mas e a continuidade? O que você começa não pode acabar no estalar de dedos, né? Não pode ser isso, não pode ser só um passo. Continua essa história aí. E aí vem o signo mutável, né? A qualidade mutável, que é justamente essa questão do, deixa eu começar a observar, deixa eu perceber, deixa eu sentir mais, o que é que eu preciso fazer, deixa eu adquirir novas habilidades, né, novos conhecimentos, para eu conseguir analisar de fato, para eu conseguir de fato, para eu conseguir realmente avaliar, né, o que vale a pena ser alterado, o que precisa, né, ser alterado também. Então, pessoas que têm muitos planetas, muitos pontos em signos mutáveis, são pessoas que mudam muito, muito rápido, né? Às vezes a pessoa acabou de conhecer, né, uma outra pessoa assim, e aí ela fica assim, mas eu te conheci ontem, você estava de um jeito e hoje já é outro. E às vezes isso fica, né, um ar meio estranho, mas aos poucos você vai percebendo que existe um padrão. No não padrão existe um padrão, sabe? E às vezes é exatamente esse o padrão, né? E todos temos algo a ser trabalhado na nossa vida. Não é porque você aprendeu o seu mapa, não é porque você se tornou um ser super consciente a respeito de si, muito pelo contrário, justamente por você ter consciência sobre você, é que você vai perceber o que precisa ser modelado ao longo da sua vida, conforme cada fase, cada momento, situação, relação e afins, tá bem? Então, continuando, né, essa casa 2 é quando a gente vai aprendendo, né, novas habilidades, novas não, a gente vai se dando conta daquilo que é nosso, sabe? E aí é o contato também, né, com a matéria, são os sentidos, os 5 sentidos físicos, né? Que tem muito a ver, claro que não é só essa casa que vai falar dos sentidos, até porque tem a comunicação, né? E tem a casa 1 também, mas eu digo nesse sentido da matéria, sabe? O contato com a matéria, ou seja,
aquilo que você conquista a nível físico é ultra importante para você. Então, os signos, os planetas que estão nessa casa vão falar sobre isso. O que é importante para você e no que você é boa, sabe? No que você é bom. No que você é bom naturalmente também, tá? E aí temos a casa 3, a casa das trocas iniciais, né? Tanto que é uma casa que fala sobre a convivência em colégios, né? Já a casa 9 fala de universidade, de estudo mais profundo, de exterior. E a casa 3 vai falar de viagens próximas, né? Para lugares próximos. Não vamos adentrar tanto porque a gente vai entrar bem nisso. Embora eu já esteja fazendo bastante isso. Mas é nesse sentido de... é o início da caminhada, sabe? É o início das trocas, da comunicação, da socialização, enfim. E aí, gente, vocês estão acompanhando que a gente está sempre vivendo esse ciclo? Sempre, sempre, sempre. Enfim. E aí vem a casa 4, né? A casa que fala da família, da moradia, do lugar, né, onde você mora, com que pessoas, né, com quem você convive. E é muito interessante como a gente vai trocando de ambiente ao longo da vida, né? Mas ao mesmo tempo essa casa 4, ela nunca deixa de existir, de fazer muito sentido. E aí entra... também é uma casa que fala de passado, tá? De ancestralidade. O que é que tem aí, né? Nessa casa 4. Aí temos a casa 5, que fala daquilo que te dá prazer, né? Quais são os seus hobbies, os crushes, né? O primeiro contato ali com o seu namorado de longa data, com o seu esposo ou esposa de longa data, enfim. Então, relacionamentos mais longos, eles tiveram início ali de casa 5 também, tá? E é realmente uma casa também que fala de filhos. Gente, são os frutos, os seus projetos. Vocês percebem isso? Começou lá, né, escondidinho, aí apareceu. Nossa, e agora? Como que eu vou agir no mundo? Aí faz, tá, eu agindo no mundo, eu tô percebendo que eu sou boa nisso daqui, isso aqui é importante pra mim, eu quero isso aqui pra mim. Aí começa a socialização, faz, vamos conhecer outras pessoinhas neste planetinha, nessa existência aqui. E aí, em casa 4, falando, tá, eu moro aqui, eu tô aprendendo isso daqui, eu tô absorvendo isso daqui, eu tô sendo ensinada isso aqui. Tá. Aí vem a casa assim, tá, agora eu quero adquirir novas habilidades, eu quero aprender coisinhas que me fazem bem, que eu gosto, que eu me sinta bem, mas assim, por diversão mesmo, tá? Porque eu me sinto eu, porque é a forma como eu me expresso e é isso. E aí vem a casa 6, tá? Agora eu preciso adquirir uma rotina. Como que vai ser essa rotina? O que eu faço no meu dia a dia? O que é fundamental ter no meu dia a dia? Né, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir e de preferência até quando eu tô dormindo. Então, o que eu tô vivendo, o que tá acontecendo, o que eu preciso, né, a nível físico e em todos os outros níveis também. E aí, existe também essa questão da saúde, né, o que faz parte da sua rotina, de fato. Aí vem a casa 7. Nossa, agora eu tenho o outro na minha vida. Mas como que é essa outra pessoa? Como que é essa relação, essa interação de uma forma mais longa, de uma forma mais íntima, próxima? Como que é? O que a gente faz? Como que essa pessoa é? Como que eu sou também nessa relação? E aí vem a casa 8, aí faz, opa, pera, que eu acho que eu interagi demais, eu aprendi coisas demais, eu fui assim, absorvendo também, né? E agora tá na hora de jogar fora o que precisa ser jogado fora. Tá na hora de eu separar o lixo,
né? Os recicláveis, os orgânicos, separar aqui, né? O que que vai continuar, o que que precisa não continuar, né? O que que precisa sair da minha vida. Tá, tô entendendo. Só que para isso eu vou precisar me aprofundar mais, vou precisar me internalizar um pouco mais. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? Né? É uma casa até de recursos também. Então, esse eixo 2.8 fala, né, justamente o que que eu materializo, o que que é meu, o que que é do outro. O que que veio de mim, que eu consigo a partir de mim, o que eu conquisto, né, a partir de mim, e o que veio a partir do outro também. Então, é sobre isso, né? E questões de misticismo também, questão de alguns aspectos sobrenaturais, digamos assim, né? Ou seja, algumas pessoas médium têm coisas na 8. Isso é um fato. Não tem para onde correr, tá? Então, pessoas que têm dons, não é só dons, eu não quero trazer muito para esse lado, mas pessoas que têm essas habilidades, tá? Mais difíceis até de explicar, né? E com um plano diferente do daqui, né? Ou seja, diferente do 3D, diferente do físico de fato. Normalmente tem coisinhas ali na 8. Tem pessoas também, né? Assim como eu, que tem planetas em outras casas, tá? Não só na 8. Mas isso a gente vai vendo aos poucos. Principalmente quando chegar realmente a vez de falar especificamente de casas, da casa 8, tá? É porque não é só a 8. Por isso que eu me confundi um pouco. Enfim, e aí, agora que a gente se transformou, que a gente virou, não necessariamente virou uma borboleta, mas que a gente entrou naquele processo, né, de transformação, de transmutação, de separar o que que fica, o que que sai. Agora é hora de se expandir. Olha só, casa 9. É o momento da expansão, de preciso de novos ares, novos objetivos, ou melhor, eu também preciso saber os meus próprios objetivos. Porque talvez eu tenha vivido muito a vida dos outros. E agora eu preciso viver a minha vida, do meu jeito. E eu preciso descobrir quem sou eu. Quem sou eu nesse rolê? Então, tanto é que Sagitário fala muito de autenticidade, né, de não se importar tanto, ou não se importar quase nada também, né, vai depender aí do resto do mapa, mas não se importar tanto com as opiniões das outras pessoas, né, ser mais desapegado nesse sentido. Então, tem muito a ver, né, com essa questão de filosofia, de novos conhecimentos, de conhecimentos mais profundos e mais bem direcionados. Tem a ver com religião, embora eu veja mais sentido na 12 ou até em relação a peixes, sendo bem sincera. As pessoas que eu conheço com pontos fortes em Sagitário não são muito religiosas, não, sendo bem sincera. Não são muito assim, não. Eu vejo isso mais em relação a peixes, sabe? Um pezinho ali em religiões mais ocidentais mesmo, sabe? Mas daí, né, cada astrólogo com a sua prática também, né? Tanto é que é muito comum ver pessoas dessa área, não necessariamente discordando, mas demonstrando um ponto de vista mais relacionado à sua própria experiência, digamos assim, pelo menos as pessoas que eu acompanho, né? Não posso falar de todo mundo. Eu também acompanho o quê? Pouquíssimos astrólogos. Pouquíssimos. Acho que o quê? Uns 2, 3 no máximo. E ainda assim nem é todo dia. Mas enfim, é só pra, né? É bom, né? Ver outros pontos de vistas e ir adquirindo também, né? Eu tenho ascendente em Gêmeos.
Isso diz muito sobre isso. Mas vamos lá. Então, tem essa questão, né, da casa 9, de agora eu também vou me aprofundar nesse conhecimento aqui, nessa sabedoria aqui, vou adquirir, né, mais sabedoria, e também você vai tendo essa consciência, né, do que você realmente sabe, né, o que você domina, que conhecimento você domina, também é por aí. E aí chegamos na 10, tá, agora que eu já tenho tudo isso, pô, eu quero a minha estrela, o meu reconhecimento, eu quero viver a minha carreira, né? Eu quero realmente ter esse reconhecimento por todo esse trajeto. Eu quero ter reconhecimento pelas coisas que eu faço e compartilhar isso também, pelas coisas que eu compartilho e continuar compartilhando, né? Que é essa casa 10? A casa da carreira, da reputação pública, né? De como é essa questão mais pública, de fato. Porque o ascendente, ele fala assim da sua imagem, lógico, querendo ou não, é esse ponto inicial da vida, digamos assim, fora, né, do esconderijo ali. Mas é quando as pessoas te veem, de fato, é quando você aparece. E aí a casa 10 é quando você já adquiriu muitas coisas, já vivenciou muitas coisas, entendeu? E aí meio que um resultado, digamos assim. É um dos pontos, né, de resultado do mapa. E aí tem essa casa 11 que fala, tá, com quais grupos de pessoas que eu vou interagir, o que eu quero, né, também defender ao longo da minha vida, porque é uma casa que fala de causas sociais, de humanitarismo também, então envolve mais essa questão social a nível até global mesmo, sabe? Só que ao mesmo tempo tem uma similaridade com Aquário. E Aquário não é que nem Sagitário. Sagitário é mais para todo mundo, né? Ele está se expandindo. O foco dele é experienciar. O foco de Aquário não necessariamente. O foco de Aquário é assim, meu grupinho. Às vezes é um grupão, sim, mas ele não quer muito saber se você é muito diferente dele, entendeu? Sagitário é mais banda voa, é mais tranquilo em relação a isso. Aquário, não muito. Aquário, não muito, tá? A gente vai adentrar mais nos signos, né? Depois dessa apresentação estar mais completa, será, obviamente, o próximo passo. E aí, tem essa casa 11, né? Que também fala de redes sociais, olha só, de internet. Então, por isso também, né? Realmente um grupão. Só que, quem são as pessoas que têm a ver com você? Porque ao longo de, por exemplo, ali, né? Até os 30 anos, algumas pessoas mais, tá? Outras pessoas um pouco menos, vai depender, obviamente, de toda a configuração do mapa. Mas é claro que por um bom período da nossa vida, a gente se envolve com um monte de gente. A gente se envolve com um monte de gente. E aí vai chegando um momento que a gente faz assim, eu não sou para todo mundo. Não tô afim, sabe? E aí, cuidado com isso também. Por quê? Uma coisa que eu percebo muito nas pessoas é que por elas julgarem as outras e não necessariamente se acharem melhores, não é nem sobre isso, é no sentido de discordar mesmo, de assim, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto dessa atitude dessa pessoa aqui. Claro que dependendo da atitude, realmente, né, mantenha-se distância, mas é distância. E o que eu tô querendo dizer aqui é que muitas pessoas desprezam, tratam com inferioridade, com certa agressividade, de forma rude, só porque tá julgando, porque não gosta de determinada fala, de determinado comportamento. Claro, quando é algo ofensivo com você, digamos assim, ataque direto,
ou principalmente quando vai de encontro com algo que você defende, mas que fere outras pessoas, mas que não necessariamente é direto com você, cabe essa distância, né? Só que o que eu percebo é que as pessoas começam a ser agressivas sem terem sido agredidas, entende? Começam a ofender, a agir de forma ofensiva sem terem sido ofendidas. E aí, gente, é necessário ter muito cuidado, né? Não é nem sobre empatia, é sobre noção. Você não vai ser agressivo com alguém, você não vai tratar uma pessoa de forma ofensiva e brutal, né? De forma bruta, se ela não fez nada com você. Se é só porque você discorda de uma opinião ou de uma forma dela ver o mundo. Se ela não tá te tratando mal, não tá tratando ninguém ao redor mal, não tem pra quê, entendeu? Mas enfim. Então, sim, às vezes, não só aquário, né? Lógico que vai depender de todo o resto do mapa, mas algumas pessoas que têm aquário forte, leão forte no mapa, às vezes até Áries também, tendem a ser mais assim, sabe? E aí, né, já falamos da casa 12, que também é o final de um ciclo, né? Então, é sobre isso, né? É essa a grande jornada, o grande passeio, e que é um ciclo, lembram? Um ciclo sem fim, é o ciclo da vida. E é muito interessante. Então, a gente vai sim adentrando, né, aos poucos aí. Na próxima aula, acredito que será a última parte dessa apresentação, eu vou fazer uma breve apresentação sobre os signos, tá bem? Então, por hoje é isso, né? Por esta aula é isso. E aí a gente se vê na próxima aula. E comentem aqui, tá? Qual foi o maior aprendizado, qual foi o maior insight. Claro, se você sentir de compartilhar, né? Tem algumas coisas que é melhor a gente manter só com a gente. Lembra do segredinho? Mantenha só com você, tá? Mas se você sente que pode compartilhar, que não vai fazer a menor diferença na sua vida, no sentido de, opa, tá tudo certo, compartilhe, comenta, né, o que você tá aprendendo aqui, né, qual foi a chave que virou aí, se virou alguma, tá bem? Então é isso, a gente ainda tá bem no início, né, tem muita água para rolar aqui ainda, né, tem muita terra, muita arvorezinha também pra gente ir plantando e florescendo, tá bem? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula!